O Bernardo Pascoaloto, ele pergunta onde que é mais difícil, qual que é a pista mais difícil, né? Londrina ou Mega Space? Acabamos de conversar sobre isso no bastidor, né, cara? São duas pistas totalmente desafiadoras, né? Tá aparecendo Voltaremos Já aqui no meu? Ou tá atrasado? Tá atrasado. Tá atrasado. Bernardo Pascoaloto, ele pergunta onde que é mais Abaixa aí, difícil. vamos abaixar aí, pessoal. Abaixa aí. Vamos lá, vamos começar por Belo Horizonte, né? Que é a pista mais famosa aí do drift, né? Que foi construída na montanha, não foi feita para o drift, né? Uhum. Era uma área que eles tinham para construir um autódromo e tinha a montanha e falaram, vamos aproveitar a montanha, né, cara? Então, a primeira vez que eu fui foi através da Drift Show, que fez o Campeonato Mineiro lá, uma etapa do Mineiro. Inclusive, eu andei com um Nissan Skyline R34 da Drift Show, um vermelho e preto, que eu me apaixonei por aquele carro. E aí eu subi, na época eu lembro que eu estava com um carro de aluguel, subiu eu e o Menudo também deve estar na live aí. Aí, vamos dar uma olhada lá, né, Menudo? Com um carro normal, né? O carro de drift ficou lá no box. A hora que eu cheguei lá em cima, cara, e é muito lá em cima, é que no vídeo a gente não consegue ter essa dimensão. Eu fiquei com medo, mas medo de verdade, não foi assim, um medinho, porque era muito alto. E eu estava iniciando no drift, né? Meu contato foi aquele ano, a minha expertise foi nas manobras radicais, e aí eu tive o contato da Drift Show e fui, né? E aí, no meio do ano, eles fizeram essa... Cara, aí eu olhei aquilo e falei, mas será, bicho, que é seguro isso, né? E aí eu lembro que já veio lá o Didi Seck, o Thiago Romano, o Sérgio Ranazono, o Juba, o DK também, o Diego Shimazaki, o William Gobato, que não está mais entre nós, mas estava lá aquele dia. E os caras já chegaram se jogando. Falei, rapaz... E aí eu fui perguntar, né, pro Sérgio. Falei, Sérgio, como que é? Me explica aí, porque eu não tenho essa experiência toda. Ele falou, cara, não se preocupa, porque a pista ela tem uma caída para dentro, né? Então tá a mureta do lado esquerdo aqui. O carro dificilmente ele vai pro lado da mureta. Ele vai sempre... A pista ela é sempre caída para dentro, né? Imagina um funil, né? Quando você joga uma água assim, ela vai pelas beiradas e vai descendo. É praticamente... A pista do Mega Space. Porém, é uma pista de alta velocidade, né? O meu carro hoje ele tem quase 450 cavalos. Imagina você de terceira marcha descendo, pisando tudo, mas tudo que dá. Às vezes você até fura o assoalho para ele ir um pouquinho mais. Então, é uma pista incrível, né? Tivemos uma final lá do King of Nation, que foi praticamente um campeonato mundial, né? Aconteceu em alguns lugares da Europa e aí escolheram o Brasil para ser a final. E eles se impressionaram com isso, né? Porque não tem isso lá fora. Claro, no Japão tem as montanhas, né? Só que são rodovias, né? Como a gente tem aqui a Serra do Rio do Rastro, a Serra da Dona Francisca. Porém, lá era um circuito, né? Então, eles ficaram apaixonados. E aí, referente a Londrina, também é uma pista que a gente utiliza terceira lá, pé no fundo. Porém, a gente passa muito mais perto dos muros, né? E como ela tem uma... Como que chama, né, filhão? É um grau, né? Ela tem um grau como se fosse as pistas da NASCAR, né? Uhum. Que é algo... Um oval, né? Um oval. E claro que a gente também, pelo vídeo, não tem essa dimensão. Mas é alto também. E para você jogar o carro pro muro, realmente você tem que se jogar. Então, no Brasil, são as duas pistas assim que são muito desafiadoras e estão ali praticamente equilibradas. Claro que o Mega Space tem o Cada um tem sua dificuldade. Tem o glamour da montanha, né? Porque é onde nasceu o drift no mundo, né? No Japão, pelas corridas famosas ilegais na montanha, nas montanhas que até hoje tem. Nosso amigo Bodão mora lá no Japão, tem uma oficina lá da Brutus Car. Ele também de vez em quando faz um driftzinho na montanha, o Didi Seck também. Mas é isso aí. Que carros que vocês têm? Eu estou andando com uma E36 Coupé, 2 portas, uma BMW, um ano 98. Então, eu olhei aqui as perguntas, me perguntaram agora sobre isso. Qual que é o projeto do meu S14, né? Que é o meu carro.
O nosso projeto atual, que é o que a gente está desenvolvendo e vamos fazer, é um 2JZ, né? Um motor 2JZ forjado, que são as peças de alta performance, né? Para aguentar mais pressão e mais potência. Porque as originais aguentam, mas você sempre trabalha meio que no risco, assim, né? Aí as forjadas você já tem mais uma folga, assim, para poder trabalhar com mais potência sem ter o risco de quebrar o motor, né? Então, o meu Silvia é um Silvia S14, um carro da Nissan, que eu acho que esse carro ele foi feito pro drift, na verdade ele foi. O Nissan Silvia ele foi desenhado por um piloto de drift, né? O chão do carro e tudo, ele foi feito pro drift esse carro. Então, é o Silvia S14 que eu vou utilizar motor 2JZ e essa é a configuração do meu carro, né? A configuração do carro do meu pai é uma BMW motor 328, é o motor original da BMW. Mas aí tem as modificações, né? Colocaram turbina, enfim, deram um grauzinho no motor, turbina, né? Turbina roletada. Da Master Power, que inclusive é a mesma turbina que eu vou usar no meu 2JZ. Olha, tem um abraço aqui especial, rapidinho, sem te cortar, já te cortando. Não, fica à vontade aí, então tem. Do Gabrielzinho, lá de Urupês, toda a galera de Urupês, André Mendes, que é meu amigo de infância. Tivemos lá, né? Sim, fizemos uma viagem há 15 louca. dias, tiramos algumas férias lá e tivemos em Urupês. Já ouviu falar em Urupês? Você que é do interior deve conhecer, né? Perto de Catanduva, ali São José do Rio Preto. Cara, é gostosa a cidade, mais lá pra velho. cima, né? Boa, mas só que eu acho que tem 30 habitantes na cidade. Tem acho que 20 mil habitantes. Mas só que, tipo assim, é uma cidade muito boa pra morar. Muito boa mesmo, porque Imagina, não tem... o carro fica com a chave no contato. Portão de casa É perigoso aberto. a gente divulgar isso, né, cara? Cara, mas é uma cidade muito gostosa de se morar, né, pai? Muito portão aconchegante. A porta da sala aberta, a chave do carro no contato, cara, que... Eu gostei demais de Urupês. Muito bom. É bem parecido com Penha, né? Só que Penha, a diferença é que no fim de ano lota, né? Por causa do Beto Carreiro. Ó, mas... O João aqui tá dizendo... Quero voltar mais vezes pra Urupês. Ele quer saber quando que o Cabeça vai correr com o Juninho e com a gente no Drift Virtual, ó. Que é o João Castro. Cara, esse é um tema bem interessante. Ele não dá conta do virtual, não. Você acredita que eu não consigo no drift virtual, no simulador? E é o contrário. Coisa, né? O piloto hoje, que é o do drift real, a hora que vai para o simulador, sente muita dificuldade. E ao contrário, né? Tem até um amigo do Juninho que teve lá no... O Faísca. O Faísca teve no Drift SC, um evento que a gente faz também no Speedway. E aí o Juninho falou, pai... Queria deixar o Faísca dar uma volta ali e tal. E ele nunca andou. Só que ele é profissional do virtual. Ele sentou no carro e fechou a volta. Fez a volta completa. Então, essa molecada que tá vindo, né? Hoje no próprio Campeonato Brasileiro. Inclusive, saiu, né? Uma matéria bem legal no Automás. Stereo Online, né? Depois a gente vai deixar aí para vocês curtir. Foi uma matéria voltada pro time, né? Da Pneu Store, os pilotos da Pneu Store. E também os outros pilotos que são patrocinados, né? Como o João Barion e o Stereo Online. E o Stereo Online, ele também veio do virtual. E aí você vê essa rapaziada... Quantos pilotos hoje tem no Ultimate que era do virtual e tá no real? Deve ter uns 6, 7, né? Tem alguns. O Peterson um piloto de ponta aí que... E muitos pilotos... O Sartor joga no virtual direto. Muitos pilotos da vida real estão treinando no virtual, porque é muito fácil, não gasta pneu, se bateu você dá o restart, inclusive o Boca, né? Não, inclusive os juízes do Ultimate Drift vieram do virtual, né? Que é o André Sepka e o Adriel Machado. O terceiro juiz é o Buzai, ele é da gringa, mas os dois juízes brasileiros que a gente tem, que é o Sepka e o Adriel, eles vieram do virtual. E, cara, o virtual te dá uma bagagem gigantesca, né? Porque o virtual dá pra você fazer um campeonato todo dia. Então, você vivencia várias ocasiões que você nunca vivenciaria em 10 anos de campeonato real. Então, o aprendizado no virtual é muito maior, né? Porque é muitas repetições, você pode andar o dia inteiro, todo dia. Então, o aprendizado é muito maior, você acaba adquirindo muito mais experiência. Eu mesmo, o que eu ando hoje em dia, se não fosse virtual, ia demorar anos para eu desenvolver isso tudo que eu piloto hoje, né? Porque no real não tem como você ter uma frequência de treino, porque sai muito caro igual você tem no virtual, né? E no virtual eu treino todo dia, horas e horas e horas. Eu acredito que isso me deu uma bagagem, uma experiência que demoraria muito tempo para eu adquirir se fosse só na vida real. Tem piloto virtual que tem 10 mil horas
de jogo. Você já imaginou você jogar, participar de um jogo? Que é o Adriel Machado. O Adriel, ele tem 10 que é o juiz do... Você tá com quantas? 600 horas. 600 horas e ele joga todo dia praticamente. O Adriel, ele joga há 10 anos já. Imagina você ter 10 mil horas de jogo. Então, é muita experiência que para um piloto que só anda no real ia demorar muito, muito, muito tempo para adquirir.